Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A reforma da Previdência já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Lá, a PEC será debatida e os deputados devem se manifestar sobre a constitucionalidade, ou seja, se está ou não de acordo com a Constituição Federal. Só depois é que uma comissão de mérito vai discutir o conteúdo da proposta. Sobre a reforma da Previdência, eu converso com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Aline. No Palavra Aberta. Eu queria pedir licença para fazer um resumão das reformas que nós tivemos, para quem acompanha pela rádio e pela TV ter uma ideia geral do nosso sistema. Então, em 98 acabou a aposentadoria proporcional no serviço público. Em 2003 houve a fixação de um teto para as aposentadorias do servidor público. 2005, 2012 e 2015 houve diversas emendas contemplando pessoas com deficiência, em atividade de risco e aposentadoria por invalidez, além do aumento do ano da aposentadoria compulsória, que passou de 70 para 75 anos, no caso do servidor público. Agora, nós temos uma reforma da Previdência muito mais espalhada, que mexe em diversos pontos do sistema público e privado de aposentadoria pelo INSS. O senhor acha que essa reforma vai no sentido correto ou as mudanças poderiam ser muito mais pontuais? Aline, e telespectadores e espectadores ouvintes da rádio, Sistema Câmara, vivemos no país das mentiras, dos fake news, das fake news. Pregou-se uma situação de que o Brasil não tem jeito sem essa reforma. É uma violência grande contra a inteligência do povo brasileiro. Um deputado e senador que votar nessa reforma, ele não será reeleito em hipótese alguma. Porque os cidadãos brasileiros, operários, professores, comerciários, jornalistas, camponeses, camponesas, os desempregados, têm cada vez mais acesso às informações. Se houvesse uma desgraceira de ser aprovada essa proposta do Paulo Guedes, não demoraria muito para as pessoas que ainda estão iludidas perceberem que isso é uma atrocidade. Primeiro que não foi feito ali um cálculo atuarial. Esse termo o povo não é obrigado a conhecer, mas o ministro Paulo Guedes é obrigado a saber, porque ele ajudou a fazer a reforma do ditador Pinochet no Chile. Ele era muito jovem, serviu uma ditadura militar no Chile, quer implantar o mesmo sistema que não deu certo lá. Que é o sistema de capitalização. O sistema de capitalização em que o pobre desconta compulsoriamente todo mês, se ele estiver trabalhando, seja ele da rede privada ou pública, só que ele terá que contribuir ainda paralelamente para um fundo de pensão. O Paulo Guedes sabe bem que isso não funciona, porque não deu certo lá. O salário mínimo no Chile está em torno de R$ 1.200, comparado com a moeda brasileira. É pago em pesos. Só que lá, hoje, a média está em pouco mais de R$ 600. Eles querem pagar aqui o quê? Metade do salário mínimo. Então a estratégia chilena não pode funcionar aqui, porque é um crime contra o povo brasileiro. Eles querem, Aline, desconstitucionalizar. Sabe por que esse debate todo, se vai ou não ser aprovado? Que eles têm que ter 308 deputados para fazer mudanças constitucionais, porque é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Eles querem tirar da Constituição a política previdenciária e de assistência social, a seguridade social, para poder fazer mudanças por decreto ou leis ordinárias que exigem apenas 257 votos de pessoas presentes. Com menos que isso, você garante
uma mudança na lei. Para quê? Para que eles possam reduzir as pensões a ponto de levar as pessoas a não terem mais previdência. Deputado, Então, o senhor colocou dois pontos sim, cruciais e muito polêmicos, que é a desconstitucionalização e a questão do sistema de capitalização no Chile. sim, Só para deixar bem claro para quem acompanha a gente, o sistema de capitalização é bem diferente do sistema que nós sim. temos no Brasil, porque o trabalhador, ele contribui para a sua própria aposentadoria, não há participação da empresa, não é isso? Sim, exato. Há um desconto previdenciário do trabalhador, há um desconto da empresa. Então, há um fundo do sistema geral, do regime geral de previdência, chamado INSS. As prefeituras e estados têm os seus sistemas próprios, como as Forças Armadas têm um sistema à parte, não é? Mas há um sistema de seguridade social criado pela Constituição. Qual é o princípio? É o da solidariedade. Significa que criaram-se impostos para bancar a aposentadoria de camponeses, camponesas, ou daquela pessoa, Aline, eu sou professor, arquiteto, você é jornalista. Há operários que tiveram emprego por muitas décadas, são pessoas humildes, mas vão ser aposentados. Mas tem aquele cidadão que aos 65 anos, parece ter 80 de tanto trabalho, que nunca conseguiu ter, por muito tempo, um emprego fixo. Esse foi reconhecido pela Constituição. Ele tem direito a um salário mínimo aos 65. Eles querem acabar com isso, pagando R$ 400 apenas aos 60 anos, para chegar a um salário mínimo, viver, se ele conseguir, até os 70 anos. Então, veja só, essa capitalização proposta é inviável porque o pobre não tem como pagar duas vezes duas previdências, né? Por outro lado, essa proposta do Bolsonaro, ela atinge 35 milhões de pessoas pobres. Incluindo aí o BPC e a Incluindo o aposentadoria rural. BPC, aposentadoria rural, e os trabalhadores do regime geral, por exemplo, um operário, um comerciário. Hoje, o maior salário de alguém que trabalha numa empresa privada e ganha 10 mil, ele vai se aposentar com 5.600. Que é o teto do INSS. Mas esse que ganha 10 mil, digamos, ele poderia até, como a lei já prevê desde 2013, pagar uma previdência privada. Ele investe num fundo de pensão complementar, não é? Acontece que quem ganha salário mínimo vai descontar quanto? Eles já querem aumentar para até quase 17% de desconto mensal. Como é que alguém vai poder bancar um fundo para ter, daqui a algumas décadas, uma aposentadoria? Então, veja só, foi feito um estudo por um grande professor, cientista brasileiro da Unicamp, Dr. Eduardo Fagnani, encomendado pela Anfip, que representa os auditores fiscais, e pela Finafisco, que representa os auditores dos estados. O resultado saiu há 2 semanas atrás. O que quer o Bolsonaro e o Guedes? Eles querem tirar direito de 35 milhões de pobres, mais de 100 milhões de pessoas, representada por essas pessoas que sustentam famílias. 35 milhões perderão o pouquinho salário que recebe, ou a pequena pensão que recebe. Uma viúva que ganha uma pensão por morte vai receber meio salário mínimo. É uma crueldade. Aí sabe o que o estudo da Unicamp faz? Diz, vocês querem economizar em 10 anos 1.165 bilhões. Nós oferecemos uma proposta. Vocês podem economizar 1.570 bilhões. Muito mais. Como? Cobrando 40% de imposto de renda para quem ganha mais de 60 salários mínimos. E 35% de imposto de renda, que hoje é cobrado 27,5%, para quem ganha mais de 40 mil. Então, muito poucas pessoas que têm uma renda de 40 ou 60 ou mais mil reais ao mês. Se atinge 750 mil pessoas que têm uma renda grande, mas pessoas que ganham muito, e a economia em 10 anos é de mais de 1,5 trilhão. Eles querem economizar 1,1 trilhão, tirando dos 35 milhões de pobres ou pessoas que
passam necessidade, passam fome. A reforma da Previdência desse jeito passa ou não? Ela não pode passar, porque ela é perversa, ela é contra os trabalhadores, contra os pobres. Aí vão dizer, não, mas é para combater privilégios, me aponte alguém privilegiado. O Paulo Guedes, o ministro, que faz essa proposta cruel contra os pobres, basta qualquer cidadão brasileiro, o mais analfabeto, desempregado, entra agora no sistema do Tribunal de Contas da União, ou mais, entra hoje na Folha de São Paulo, o mais importante jornal do país, impresso, que vai ver, ele é processado pelo Tribunal de Contas da União por ter se apropriado de pelo menos 1 trilhão, de onde? De fundos de pensão dos trabalhadores da Petrobras, Banco do Brasil, entre outros. Não tem como se aceitar que alguém que está respondendo por desvio de dinheiro do trabalhador, aumentando a sua fortuna, na condição de ministro, queira fazer com que uma viúva ou um viúvo viva com meio salário mínimo, ou que uma pessoa com deficiência, ou que um desempregado, ou que um idoso, uma idosa que trabalhou a vida toda, receba apenas R$400. É cruel demais, nós não podemos aceitar. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Você acompanhou o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Eu sou a Aline Machado e te encontro no próximo Palavra Aberta.